Life in a world that keeps changing. Olá, pessoas! Na aula de hoje nós vamos pensar um pouco sobre as marcas que deixamos no mundo. Você já parou para pensar no quanto as suas ações repercutem sobre a vida de outras pessoas? Ou que diferença você faz na vida de quem está ao seu redor? As respostas para essas perguntas compõem um pacote que a gente chama de legado. É também ele que costuma prolongar os nossos dias. Sim, porque dependendo das ações que desempenhamos ou da pessoa que fomos, seremos mais ou menos lembrados. Existe um pensamento que diz: todos morremos duas vezes. A primeira, quando fisicamente, e a segunda, quando se vai dessa terra, a última pessoa que se lembrava da gente. Bem poético, né? Mas essa aula tem um objetivo mais prático, que é de despertar em nós uma reflexão do quanto temos desempenhado funções que vão nos marcar como pessoas. Então, indo para a atividade, objetivos: criar um espaço de autoavaliação de modo a pensar no seu legado para o mundo. Quando eu falo numa escala planetária, numa escala mundial, eu não estou sendo tão utópica ou romântica, porque as nossas ideias / ações podem ganhar proporções imensas num contexto de globalização e tecnologia que é o nosso. Um exemplo bem fresco é o da pandemia atual. Uma comida estragada lá em um pontinho distante de Wuhan, na China, acaba chegando até você por um efeito dominó. Porque o mundo inteiro está interligado, não apenas pelas linhas wireless, mas as pessoas hoje têm uma velocidade de encontros bem maior. Ou seja, o mundo está todo conectado. Você não pode mais pensar nas suas ações como se fosse uma ilha ou como se fôssemos arquipélagos. Está todo mundo conectado. E se pensarmos que esse é o desenho atual devido à ação da internet, estaremos cometendo um grave equívoco, porque somos seres gregários. Os seres humanos sempre estiveram juntos e o comportamento individual sempre impactou no dos demais. Indo para o segundo objetivo, o escrito da atividade, reflita sobre a ideia de que pode ser alguém a influenciar o mundo à sua volta. É o viver ativo, não apenas passar pela vida, deixar as coisas acontecerem e, como diz o pagode, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Dessa forma, você perde as rédeas do que acontece e depois não vai ter o direito de reclamar. Bom, esse é o momento em que nós vamos olhar para cada personagem e pensar com qual deles mais nos identificamos. Por quê? Que características eles têm em comum com nossa personalidade? E aqui a gente vai dispensar a habilidade ou diferencial de voar, ter força ou ser um mutante. Nós queremos falar apenas das características que o destacam como humanos, como pessoas, a força, o caráter, o que eles têm em comum conosco, com nossa personalidade. Além dos superpoderes de que só os cinemas podem dotá-los, que características os fazem heróis? Esses são pontos que você também consegue enxergar em si mesmo? Espero que ninguém responda a grosseria do Wolverine ou a leseira do Spider-Man. Você deve responder a todas essas duas perguntas no seu caderno, porque elas vão constar como atividade. Tô brincando, sobre a quantidade. Existem mais algumas aqui, certo? Vocês vão dar uma olhada direitinho no PDF referente a essa aula. E já que estamos na vibe reflexiva, vamos a um vídeo que vai nos ajudar ainda mais. Quando você cresce, você tende a acreditar que o mundo é o que é, que sua vida é apenas viver dentro desse mundo e tentar não esmurrar muito as paredes. Mas essa é uma vida muito limitada. A vida pode ser muito mais. Assim que você descobre um simples fato. E esse fato é que tudo ao seu redor, que você chama de vida, foi inventado por pessoas que não são mais inteligentes que você. E que você pode mudar, influenciar tudo. Pode construir suas próprias coisas que os outros poderão usar. É só esquecer essa ideia equivocada de que a vida está aí e que você só vai passar por ela em vez de agarrá-la, modificá-la, incrementá-la, deixar sua marca nela. Quando aprender isso, você nunca mais será o mesmo. Vamos deixar uma marca no universo.
Isso é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os desordeiros, para os peixes fora da água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e não nutrem o menor respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles transformam as coisas. Eles impulsionam a raça humana para frente. E enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós vemos o gênio. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são aquelas que o fazem. Que tal? O trecho que acabamos de ver foi retirado de um vídeo produzido sobre Steve Jobs. Eu recomendo que vocês procurem sobre a biografia dele. Isso vai ajudar a perceber o quão perto, o quão próximo de nós ele era, inclusive como estudante. E para finalizar, ficamos com um pensamento da Cilinha Pires. Viver e não ter vergonha de quem se é um privilégio. Viver e ter legado é uma honra. Viver e criar obras são dádivas. Viver e ser útil é obrigação. Viver não é tão simples assim. Vir no mundo por vir é comum. Só será mais um. Mas para brilhar, brilhar mesmo, relate a sua história. E para relatar essa história, a gente precisa de quê? Ideias que saiam do papel ou da nossa cabeça. Um dia, tudo foi apenas um pensamento, mas a diferença entre a vontade e o sucesso está simplesmente na atitude. Pensemos nisso. Ao fim da página, vocês vão encontrar mais 4 perguntinhas que também devem ser respondidas no caderno junto com as primeiras, finalizando assim a nossa missão da semana de NTPPS. Ok, pessoal, fiquem bem e um abraço!